Fernando Pessoa, ele tem muitos poemas sobre o encoberto, Dom Sebastião, as profecias que foram feitas na história de Portugal sobre o Quinto Império, e uma série de outros elementos que estão dentro da formação cultural de Portugal. Eles são, de alguma maneira, reatualizações em português de outros mitos. Eles evocam determinadas sensações ou percepções de processos que se repetem e se repetem interminavelmente e que adquirem com o tempo uma forma narrativa específica. A crença, por exemplo, que existe em Portugal e que existe também no Brasil, a crença numa era miraculosa, num período extraordinário, que é representada miticamente pelo rei oculto, pelo rei encoberto, pelo rei adormecido, né, por aquele espírito que está de alguma forma contido em algum lugar desconhecido. Isso, essa história, esse espírito, ele está muito presente na forma como os portugueses construíram as suas expectativas políticas. E na medida em que as estruturas políticas do Brasil elas foram construídas, em sua maior parte, ou pelo menos nos seus elementos essenciais, por portugueses, pelos nossos ancestrais, isso também, de alguma forma, está contido no Brasil. Toda a perspectiva brasileira de buscar uma realização mítica, de realizar algum sonho contido que se realizará no futuro de uma forma maravilhosa. A recorrência, por exemplo, o tema da mudança da capital para o interior do país, que era uma coisa antiga e que foi realizada nos anos 50, o significado quase mítico, né, de que isso significaria, tudo isso mostra como as políticas nossas elas são marcadas pela crença em algum sentido oculto, e o tema do país do futuro tem muito a ver com isso, em um sentido oculto na trama do tempo que em algum momento deverá se realizar. A consideração disso não é de menor importância, porque essa ansiedade, essa expectativa faz parte contínua da história, não só de Portugal, embora atualmente Portugal esteja num período um pouco mais pacífico no que diz respeito a essas experiências míticas, mas faz muito parte da história e das expectativas políticas no Brasil. Os brasileiros gravitam em torno da política, como nós já falamos aqui várias vezes, em movimentos que não são propriamente movimentos de opinião, são movimentos que buscam muito soluções a curto prazo ou para questões imediatas, mas que contém sempre um volume de expectativas que escapa às questões materiais e transborda para expectativas de natureza espiritual, messiânicas ou, como se diz, às vezes, sebastianistas, já que Dom Sebastião é como uma representação desse tipo de espírito messiânico e fantástico da política portuguesa. Então, a consideração disso também nos faculta entender bastante como os brasileiros pensam política. E conhecendo e sabendo disso, nos permite deslocar melhor dentro dela e não ficar surpreso quando esse espírito vem do fundo da história ou do fundo do espírito da sociedade brasileira e se transforma em fato político. Porque isso é uma existência. É uma existência que está no campo do mito, que está no campo
do subjetivo, do espiritual, mas é uma existência relevante e que é capaz de explicar muito do Brasil e mesmo explicar a sua própria identidade, a sua essência, as ansiedades que estão na origem e no desenvolvimento da identidade nacional.